Bom, então vamos agora começar com o direito administrativo, né, na parte de improbidade administrativa. Esse assunto de improbidade, ele é praticamente 50% do direito administrativo, né? Ele é mais probo de cair por conta do conteúdo, né, que é menos denso, porém mais detalhado. E tem uma chance maior de confundir. Então vamos lá. Artigo 1. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativas tutelará a probidade da organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei. Parágrafo único revogado. Parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas no artigo 9, 10 e 11 dessa lei, ressalvadas tipos previstos em leis. Então, dê uma atenção aqui, ó, condutas dolosas. Ah, mas tem conduta culposa? A gente vai ver isso lá na frente. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11 dessa lei, não bastando a voluntariedade do agente. Parágrafo 3º. Mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então veja só, parágrafo 3º ele já fala que a improbidade administrativa não é aplicada se a pessoa não age com dolo. Se ela age com culpa, então não se aplica a improbidade administrativa. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso. Então isso aqui é importante notar, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa e ele vai responder com base nas leis anteriores que nós estudamos. Aplica-se ao sistema de improbidade disciplinar nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Parágrafo 5º. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal. Parágrafo 6º. São sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal, creditício de entes públicos ou governamentais previsto no artigo 5º. Então veja só, as empresas particulares que recebam benefício, incentivo fiscal do governo também estão sujeitas aos atos de improbidade. Tudo que envolver dinheiro do governo vai estar sujeito à lei de improbidade administrativa. Isso aqui, ele não cai na lei, ele despenca nas provas, tá? Pode aprender isso aqui. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação, o custeio, o erário, haja concorrido ou concorra no seu patrimônio receita atual, limitado ao ressarcimento de prejuízos, nesse caso a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Parágrafo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente, prevalece nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, consideram-se agente público ou agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de vínculo ou mandato, cargo, emprego ou funções nas entidades referidas dessa lei. Isso aqui também, tá, gente? Para aí, Ayla, tô gravando. Parágrafo único. No que se refere a recurso de ordem pública, sujeito às sanções previstas nessa lei, o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Se refere a sujeito. Até o particular, meu amigo, que celebra convênio, tipo as creches que celebram convênio com a prefeitura, por exemplo, e elas cometem algum ato de improbidade, vão estar sujeitas também a essa lei. Envolver o dinheiro do governo está sujeito à lei de improbidade administrativa, tá?
Artigo 3. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Opa, então, até aquele que não é agente público, que não tem vínculo com a administração pública, que não tem vínculo com nada, mas se ele concorreu, se ele contribuiu para que o agente público fizesse algum crime tipificado nos artigos 9, 10 e 11 que nós vamos ler, então ele também vai sofrer as penalidades dessa lei. Parágrafo 1º. Os sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação em benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. Opa, isso aqui cai também, Eles não respondem, tá? Os sócios, cotistas, colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado, né, que tenha convênio com o governo, porque para ela sofrer um ato de improbidade, ela tem que ter convênio com o governo. Mas os sócios e diretores não respondem, salvo se for comprovado que eles tiveram participação e se beneficiaram daquilo, ok? Então, cai também. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a lei. Artigo 7. Se houver indícios de atos de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Esse artigo 7 também cai. Olha só, teve um ato de improbidade administrativa porque desviaram, por exemplo, computadores de uma escola, né? E aí a autoridade que conheceu os fatos, ela representa isso ao Ministério Público, e o Ministério Público é quem pede a indisponibilidade dos bens da pessoa que desviou, o Ministério Público pede providências, o afastamento, é o Ministério Público quem cuida disso e solicita a determinadas providências. Parágrafo único revogado. Artigo 8. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos às penas da obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Esse aqui também não cai, ele despenca muito, tá? O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário, ele responde, ele não é que ele vai responder a lei de improbidade administrativa, mas até o limite do patrimônio dele, o limite da sua cota, da sua herança, será respondido para ressarcir os danos que cometeram a administração. E as bancas, elas pegam muito nisso aqui, apenas reparar até o limite do valor da herança. Às vezes a banca ela coloca até o limite do valor do seu patrimônio inteiro, entendeu? Ela sempre troca a herança por patrimônio integral da pessoa que recebeu, por cotas, por ações ou algo do tipo. Então, isso aqui ele cai bastante também, vocês vão ver nos exercícios que forem feitos. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8 dessa lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, incorporação de fusão ou de cisão societária. Parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei decorrente de atos de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação de evidente intuito de fraude devidamente comprovado. Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora. É isso mesmo. Agora nós vamos falar sobre a improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentados contra a administração pública. Eu vou fazer um vídeo separado porque esses aqui é importante você traçar um quadro sobre os 3 tipos de improbidade administrativa, porque as sanções são diferentes, né? Então, eu vou traçar um próximo vídeo, deixa eu ver, a gente está com 10 minutos, então no próximo vídeo a gente vai ficar melhor de entender.